O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Filipe, de Cesareia, e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que estamos vivendo um tempo de muita confusão. Confusão moral, confusão doutrinária. Cada um vai falando de Jesus de um jeito que no fim da conta nem é mais Jesus. Cada um pega a Bíblia, interpreta do seu modo e vai como um grande mosaico construindo uma doutrina, uma igreja, um Jesus que não tem mais a ver com os evangelhos e nem com o pensamento de Jesus. Então, queridos irmãos, é uma confusão total. E onde nós podemos encontrar segurança, onde nós podemos colocar os nossos pés, nós, nesse evangelho, temos uma resposta. Jesus, ele fundou uma igreja. Ele fundou uma igreja baseada na profissão de fé de Pedro, que disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus. Então aqui nós já podemos dizer que a fé de Pedro aponta que Jesus não é somente um Messias, não é somente um rei, não é somente um mestre, um rabi. Não, Jesus é o próprio Deus. Ele reconhece ali a divindade de Jesus Cristo. Muitos falam que Jesus é apenas um mestre, outra vez um curandeiro, coisa semelhante. Não, Jesus é mais do que isso. Ele é o próprio Deus que se fez homem. E essa é a fé da igreja, porque é a fé de Pedro. E Jesus, voltando para Pedro, diz algo que me curou da minha falta de fé. Quando eu era ainda adolescente, no meio de confusões de ideia, Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Queridos irmãos, quando eu meditei ainda muito jovem esta palavra do Evangelho, eu fui curado da minha falta de fé. Minha falta de fé na igreja, porque todos os domingos nós professamos a nossa fé na igreja, porque a igreja não é uma instituição humana, a igreja é o próprio Cristo. São Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. É na igreja que nós temos a verdade, nós temos a plenitude da salvação, todos os meios para sermos salvos. Nós temos as Santas Escrituras, que foi a igreja que compilou, a igreja que organizou e canonizou todos os livros
E como diz Santo Agostinho, eu creio nos evangelhos porque a igreja pede para crer. Então a Bíblia não caiu do céu, foi a igreja que organizou tudo. Nós temos os sacramentos, o batismo. E pelo batismo nós nos tornamos membros da igreja, templos do Espírito Santo, filhos de Deus. Nós temos a Eucaristia, onde nós recebemos o próprio Jesus, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Que bênção! Na igreja nós temos tudo. E que alegria para nós católicos, porque nós fazemos parte da igreja que Jesus fundou. A igreja de Pedro, a igreja de Paulo, a igreja dos mártires, a igreja dos santos padres, a igreja de Santo Agostinho, a igreja de São Tomás de Aquino, a igreja de Santo Inácio de Loyola, de Santa Teresa d'Ávila. É a mesma igreja durante a história. Queridos irmãos, que possamos nesta missa pedir que Deus coloque em nós um grande amor pela igreja. Porque existem muitos católicos que não amam mais a igreja, que tem aquela desconfiança de fundo. Na verdade, a igreja fez muito mal na história e essa mentira vai perdurando nos nossos filhos e na nossa geração. E se nós olharmos de fato, nós iremos ver a igreja sendo prolongada nos santos, nação desses homens que se entregaram a Deus de modo total. Que possamos, nesta missa, pedir um grande amor. Senhor, eu quero amar a tua igreja, porque o Evangelho diz aqui: eu fundo a minha igreja. Aqui a possessão é a igreja de Cristo, é a esposa de Cristo. E que possamos nos alegrar. Eu sou feliz porque eu pertenço à única igreja que Jesus fundou. E que nesse tempo de quaresma nós possamos dizer: Senhor, tira do meu coração toda dúvida, toda falta de fé. Eu expulso da minha mente todo tipo de ideia que não vem de Ti. E se nós não amarmos a igreja, quem amará? Se nós que somos batizados católicos, se nós não amarmos a igreja de Jesus Cristo, que Ele fundou, quem vai amar os anticatólicos, que perseguem a igreja e que sempre perseguiu a igreja? Mas sabe de uma coisa, existe uma promessa aqui. Jesus falou: por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Ou seja, vai ter tempestade, vai ter perseguição, mas a igreja vai ficar de pé. Já fazem 2000 anos e a igreja está aí. A igreja superou a perseguição do Império Romano, a igreja superou a perseguição dos Vinx, a igreja superou tudo isso. Os anticatólicos, a Revolução Francesa, a igreja ficará de pé, porque essa foi a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja nunca cairá, porque ela foi fundada na rocha, na fé de Pedro, e a rocha invisível que é o próprio Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo. Então que Deus abençoe você e aumente no seu coração a fé na igreja, que nada mais é do que a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, que se prolonga na história pela sua igreja católica, apostólica, romana. Amém. Amém.